No programa de hoje, olha, esse menino é talentoso, hein? O Luciano vai dar um show de pintura. Primeira vez que ele vem aqui, ele veio especialmente de Arujá e veio carregado de belíssimas peças na sua mala. Porque, olha, os trabalhos estão assim apaixonantes, podemos dizer. A aula de hoje é essa peça natalina, que eu vou até levantar um pouco para poder mostrar pro pessoal, né, ó. Olha que linda aqui, ó. Olha que graça que fica essa peça aqui, ó. E trouxe, além dessa linda peça, muitas sugestões também, não só de Natal, como também para o dia a dia. Então vocês que estão acompanhando o nosso programa, né, vão se encantar com esse menino. Anote aí, ó, Luciano Menezes é o nome dele, hein? Parabéns pelo seu trabalho, obrigado, hein, Luciano? Doutor. Obrigado mesmo. Dos trabalhos aqui. E é um pouco de cada coisa, não tem só o country, né? Isso. Que o pessoal gosta muito também na pintura em tecido, né, Luciano? Hoje em dia o pessoal está gostando muito de pintar o country. E além do country, eu pinto porcelanizado também. E hoje eu trouxe uma sugestão dentro do country, utilizando aí glitter, acripuff, né, dimensional com glitter, para embelezar o Natal, né? No Olha Natal aí. nós podemos usar muito cores, brilhos, então isso ajuda e favorece muito a peça. Natal pede isso, né? Pede muita isso. cor, muita alegria dentro de casa, né, Luciano? É isso mesmo. Porque é uma época muito bonita. Você que está acompanhando o nosso programa, eu quero mensagem chegando, hein? Todo mundo mandando mensagem no Facebook, da cidade, da onde você está assistindo o programa e principalmente elogiando os trabalhos do Luciano. Primeira vez que ele vem aqui na ateliê, eu quero todo mundo mandando mensagens, porque o menino é talentoso e esta é a aula de hoje. Reparem que ele usou até o acripuff na plaquinha do Feliz Natal. O pinguim tá com frio ali, né? Tá com frio. Ele tá com frio ali, viu, Luciano? Tá com frio. Sempre no pano de copa, né? O pano de prato que você vai fazer esse trabalho? Isso. A sugestão é num pano de copa, mas isso pode ser utilizado em cortinas, pode ser utilizado em toalhas. Há pessoas que gostam até mesmo em camiseta, né? Para entrar bem no clima, almofada para decorar. Então, a sugestão é a pintura em tecido. Daí, o pessoal de casa pode usar essa ideia, essa criatividade, aonde desejar, aqui, achar melhor, tá? Aí, nós vamos começar aqui, Dotão, pelo fundo, tá? Eu adiantei um pedaço aqui para ajudar o pessoal em casa a entender bem o que eu fiz aqui. E nós vamos trabalhar com 3 produtos da Acrylex, tá? Nós vamos utilizar a tinta para tecido na cor azul soft. E eu quero mostrar para o pessoal em casa que é muito importante esses 2 produtos aqui, ó. Que é o dimensional glitter relevo. E nós temos a tinta para tecido com glitter, tá? Pessoal de casa, eu quero esclarecer uma coisa sobre esses 2 produtos. O dimensional com glitter relevo, a finalidade dele maior, Dotan, é para você fazer contorno aonde você terá esse relevo, tá? Então, às vezes o pessoal, por ele ter um bico dosador, as pessoas às vezes têm por hábito comprar e colocar sobre alguma coisa e pincelar. O ideal é você utilizar esse produto, que é a tinta com glitter, que é própria para isso. Que é própria para isso, para não deixar o lugar que você está fazendo duro, tá? Ótimo. Então nós vamos utilizar aqui os 2 produtos juntos e também vamos utilizar o diluente para tecido. Então eu coloquei aqui a tinta azul soft, a tinta glitter e o diluente para tecido e nós vamos pegar um pouquinho de cada um para trabalhar esse fundo. Ó, movimento circular, eu estou utilizando aqui um pincel pituá para facilitar a vida, isso ajuda na agilidade e vocês vão trabalhando. Uma tábua, né? Isso, essa tábua está com cola permanente, isso vai ajudar a você esticar melhor o seu tecido e te dar uma estabilidade melhor na hora da pintura, principalmente, doutor, na hora do acabamento. Então o pessoal em casa passa a cola permanente da Acrylex, deixa secar ou pode acelerar com secador, não há problema algum. E aí logo em seguida estique seu tecido. E aí você pode riscar e pintar. Já vou pedir até para o nosso câmera, o Carioca, chegar bem perto, que a gente percebe já o brilho que você comenta da tinta, né? Isso. E aí ao secar isso vai dar mais brilho ainda, tá? Então foi isso que eu fiz. Eu utilizei a cor azul soft, a tinta glitter e o diluente para tecido para que eu pudesse espalhar essa tinta com mais facilidade, tá bom?
Em seguida, nós vamos trabalhar aqui, ó, o rostinho, que é o mesmo procedimento do restante do corpo, tá? Você transferiu um risco nesse trabalho? Isso, doutor, eu transferi um risco. Esse risco já está à disposição do Ateliê na TV, para o pessoal usar e mudar, modificar, ficarem à vontade ao aí. vivo, vamos ver se a gente consegue colocar até o final do dia de hoje à disposição do pessoal. Isso. Então, olha, aqui eu vou utilizar a cor branca, o branco, preenchendo. Se eu quero que essa tinta espalhe com mais facilidade, nada impede de que eu utilize junto o diluente para tecido, tá? Então, olha só, pessoal, eu posso pegar esses dois produtos aqui juntos e fazer o preenchimento, ó. Isso facilita bastante. E as perguntas já começam a chegar, claro que todos elogiando aqui, parabenizando o Luciano. E a Cris Cavalcante pergunta o seguinte para você. Parabéns, trabalhos lindos, ela mora em Osasco. Pergunta se pode trabalhar com essa técnica na pintura em fralda também. Pode, olha, fica muito legal. Essa tinta glitter, com glitter que eu acabei de falar, ela fica muito bacana na fralda, Dotan, exatamente em permitir que a fralda não fique dura, tá? Então, Cris, procure usar então a tinta com glitter para que a sua fralda permaneça leve, sem ficar dura, tá? Perfeito. Em seguida, eu vou fazer uma sombra com cinza chumbo à volta da carinha do pinguim. Observem que eu pego pouca tinta na lateral do tecido, do pincel, desculpe, para que eu possa passar com cuidado, porque aqui, Dotan, eu não necessito de muita tinta. O importante é você ter uma quantidade da qual você consiga esfumaçar esse trabalho, mas sem deixar excessos. Porque dentro da pintura country, nós trabalhamos muito a pintura seca, né? Para trabalhar sombra seca, luz seca. Então é importante que eu não tenha muita tinta no momento de preenchimento. Eu vou aproveitar que essa tinta ainda está úmida e vou utilizar a cor vermelho natal para colocar a bochecha. Como o Dotan disse, o nosso pinguim está com frio. Frio? Está congelando ele aqui. Está congelando, então ele está vermelhinho. Então aí nós vamos colocar o vermelho natal. Então, olha, por estar úmido ainda, Dotan, e o diluente me proporciona também essa facilidade ao misturar as cores, porque ele retarda um pouco a secagem da tinta de tecido, eu consigo esfumaçar melhor esse trabalho, tá? Preenchi, vou deixar secar. Para o cachecol, eu utilizei também o vermelho natal e a cor vinho. Então, vou preencher com o vermelho natal. O importante é que nesse momento de preenchimento, o pessoal de casa não deixe excesso, porque depois nós vamos trabalhar aqui luz seca e sombra seca. Aí eu vou explicar direitinho o que é isso. A Maria Tokuhara, né, que assiste todos os dias, inclusive, falou que se na pintura na fralda, ela tem que utilizar o diluente de tecido também. Pode usar também. Ele vai facilitar da mesma forma em retardar um pouco a secagem, possibilitando aí que ela consiga mesclar bem as cores, usar várias cores no mesmo local. E aí vai facilitando a vida, porque como ele segura um pouco a secagem, então você consegue trabalhar essas cores misturando bem uma com a outra. E a Márcia Matos diz assim: meu querido professor, eu amo muito. Tá Um aqui, beijo, Márcia, um beijo para minhas alunas. A audiência tá boa, viu? E a Maria Goretti diz assim: ele é um talento sem tamanho que se iguala à humildade. Olha só, parabéns aí. A Maria Goretti mandando um super beijo para você. A Yumi também está dizendo: meu professor querido, muito talento. Olha aí, todo mundo alunas parabenizando aqui as peças que realmente, olha, eu a olho nu aqui, eu fiquei encantado, até pelos estilos diferentes. Depois nós vamos mostrar com mais calma os trabalhos aqui que o Luciano nos trouxe. Isso. Se tratando do corpo do pinguim, eu só passei a cor preta aqui, tá? Eu preenchi antes porque o preto, pessoal, no mínimo 2 demãos,
tá? Porque, doutor, ao passar e secar, ele vai aparecer algumas manchas, retoquem a pintura. Eu tenho por hábito retocar sempre a pintura e aí isso vai favorecer que fique bem preenchido, tá? Porque na hora que você for trabalhar outros efeitos, você já vai trabalhar com mais tranquilidade, tá bom? Eu vou aproveitar aqui, ó, em seguida, porque eu já fiz um lado que já está seco, ó, para ensinar para o pessoal de casa a sombra seca e luz seca. Então, aqui inicialmente eu utilizei a cor vermelho natal e vinho. Perceba, Dotan, que aqui está mais escuro, né? A sombra seca, o seu trabalho deverá estar seco. E a dica aí, é uma dica muito bacana, é a pintura deve estar seca e o seu pincel também deverá estar seco. Pincel comum, eu utilizo pincéis da Condor, ele não pode estar úmido. Porque se você molhar as cerdas, na hora que você vir passar a tinta, você corre um risco de manchar ou de ter um excesso num local que você não deseja. Então eu vou pegar a tinta, tá? Eu sempre utilizo aqui no processo de sombra seca, eu tiro o excesso no pano, porque eu não necessito de muita tinta e eu vou reforçar aquele local que, no caso, aqui embaixo eu já tenho a cor vinho. Isso aqui favorece na pintura a dimensão. Então, vai ajudar o pessoal aí a trazer cada vez mais dimensão. Quando fala assim, a pessoa fez uma pintura tridimensional. É porque ela trabalhou muito bem luz e sombra. Então, dá essa impressão de que um tecido está sobre o outro. Isso, sobrepondo, né? E isso fica muito legal, tá? Então, procurem fazer isso quando estiver seco, tá bom? Olha aí, o Luciano dando um show aqui. Muitas mensagens chegando. Já aproveito para agradecer a nossa querida Acrylex, que tem aí para vocês, com certeza, uma linha completa de produtos. A Acrylex, grande parceira aqui do nosso programa, que traz para vocês tinta de tecido, campeã de venda no Brasil, no mundo inteiro, viu? A Acrypuff, que ele vai utilizar já já. Eu sempre comento que no site da Acrylex tem aí inúmeras sugestões aí de como poder utilizar e trabalhar com os produtos da Acrylex. Então o site é acrylex.com.br, que traz não só a Acrypuff, como tinta de tecido, entre outros produtos com a grife Acrylex que vocês encontram nas lojas de todo o Brasil, não só em papelarias, armarinhos, lojas de artesanato, até porque a Acrylex comemora esse ano 50 anos de muita qualidade, de muita tradição e merece todo o nosso carinho, todo o nosso respeito. A Acrylex, grande parceira aqui do nosso programa. A nossa direção diz aqui no meu ponto, aqui, viu, que a audiência não para de subir, viu, Luciano? Por que será, hein? Que bom. Eu fiz com muito carinho e aí o pessoal fica livre para mudar a cor do cachecol, colocar outros detalhes no pinguim. Parabéns, e ganhar o seu dinheiro no final de ano. Isso é legal, né? Isso é muito bom. O Luciano tem comentado isso. É claro que uma peça dessa na sua casa é um presente único, lindo, maravilhoso. Mas para vender também não pode ganhar um dinheirinho extra também, né, Luciano? E o pessoal gosta muito, viu? Compra, né? Vende, para decorar a sua casa, para presentear. Eu vou contar, o Luciano chegou aqui, o pessoal da produção já queria comprar as peças dele, falou, mas não dá, né? Essa aqui é o showroom. Vamos voltar para nossa aula aqui. Então, eu ensinei a sombra seca, o mesmo procedimento é para luz seca. Aqui a dica que eu vou passar para o pessoal é que eu vou aplicar luz seca com a cor vermelho fluorescente. Por isso que esse cachecol tá com esse vermelho vivo, né? Porque eu vou utilizar aqui, ó, em cima do vermelho natal, o vermelho fluorescente, tá? São cores que vão abrilhantar cada vez mais o trabalho, ficam ótimos sobre tecidos escuros. Então o pessoal também pode utilizar as cores fluorescentes na sua pintura com tranquilidade. Da mesma forma que utiliza as cores foscas da Acrylex, tá? Passei aqui, ó, pode perceber que ele deu brilho, né? E isso vai dar dimensão para o trabalho. O risco depois ficará no nosso site, lá na Telina TV, para o pessoal poder baixar e fazer aula. A Carla diz o seguinte, lindas suas pinturas, ensina super bem. Quero saber se com o diluente, na hora de eu lavar minha peça, o trabalho pode desbotar, Luciano? É uma excelente pergunta. Seu trabalho só poderá ser lavado após 72 horas, tá? Antes disso, não. A dica que eu dou para as minhas alunas é que geralmente antes da lavagem, Dotan, eu passo ferro no avesso da pintura. Não é necessário, não é que é obrigatório. Eu faço isso como uma cautela. Mas se porventura a pessoa esquecer, não sai. O ferro, na hora que passa, a tinta
Isso, entra ele melhor na penetra trama melhor na trama. Ótimo. Mas Ótimo. ela pode ficar tranquila que, não lavando antes das 72 horas, a tinta vai, a cor vai permanecer lá na sua pintura tranquilamente. Perfeito. Olha, eu vou ensinar também aqui trabalhar com luz seca com a cor o azul metálico. Tá? Então, como nós estamos falando do Natal aí, podemos utilizar bastante brilho, vocês podem trabalhar aqui ó, com luz seca com a cor metálica. Essas cores sobre o preto fica muito bonito, Dotan, muito bonito mesmo. Então, percebam que a pintura de baixo já está seca e possibilita com que eu consiga trabalhar luz sobre esse trabalho, tá? Essa é a dica, não esquecerem que deverá estar seco a parte de baixo para que você possa trabalhar tanto luz seca quanto sombra seca, tá? Então aí vocês passem, se pegar muita tinta no pincel, tirem, limpem lá no tecido, num paninho, tirem o excesso, porque aí você vai controlando a dosagem que você deseja no seu trabalho. A Ana Paula pergunta aqui, e a Tatiane também, se pode usar o clareador incolor ao invés do diluente, Luciano? Pode sim. É que a Acrylex teve o trabalho de fazer o diluente, Dotan, com a finalidade de retardar um pouco a secagem. Pode ver que eu pintei paisagens no tecido, né? Então, você utiliza muito cor sobre cor. Então, demora mais para secar. Mas pode sim. Só não esquecer que o nosso clareador é uma tinta incolor, tá? Então agora, Dotan, vamos por colocar eu trouxe um passo a passo aqui, ó, os glitters, tá? Então aqui no cachecol, depois que secou, eu passei a tinta glitter com um pincelzinho, tá? Vocês vão pegar a tinta normalmente e vão passar sobre o local que vocês desejarem, ó. Passem e deixa secar naturalmente. Nesse momento aqui, Dotan, eu não indico que acelerem com secador. Por quê? Para dar tempo da tinta penetrar no tecido, tá? Fiz isso, pessoal. Eu vou utilizar o dimensional brilhante relevo, a cor verde abacate. Ó, Dotan, uma dica, o pessoal tem muita cisma em trabalhar com dimensional. Procurem não sacudir o recipiente, porque vai entrar ar. Então, essa tampinha permite com que você deixe ele todo ali na vertical para descer. E aí você, se não fizer, você pode pegar na ponta aqui do recipiente, ó, levar toda a tinta para baixo, sacudindo para baixo. E isso permite você trabalhar, ó, sem que haja uma expansão direta. Não vai borrar o trabalho. Não vai borrar o trabalho. Porque geralmente o pessoal fala assim, quando eu vou apertar o dimensional, ele acaba espalhando com muita facilidade. Então, não requer pressão, força, tá? Nos botões, eu utilizei Acrypuff, que é uma tinta expansiva. Eu coloquei o Acrypuff e vou deixar secar, no mínimo, por 24 horas, tá? Aplicou? Deixe o seu paninho lá esticado, o seu tecido esticado, até ele secar superficialmente, e o prazo no mínimo de 24 horas para que você possa passar o ferro. Foi isso que eu acabei fazendo aqui em todo o meu pinguim, para dar essa intenção de neve caída. Ó. Então, depois do trabalho pronto, ó, você vem com o dimensional. Com Acrypuff branco. Se eu quero uma expansão gordinha, eu vou deixar com a maior quantidade de tinta, tá? Se eu não quero tão gordinha, você controla na dosagem. E é isso que vai facilitar, ó. Então vai ajudar bastante nesse processo. E aí é a hora da criançada brincar junto, né, Luciana? Eles vão adorar, né? Participar de uma aula. A criançada adora muito, gosta muito mesmo. Dotan, eu trouxe um passo que eu quero mostrar para o pessoal de casa, que é a expansão do puff depois de seco, ó. Então, essa aqui é uma sugestão de uma toalhinha que eu utilizei só a tinta Acrypuff, onde você pode escrever, você pode decorar. Em casa, geralmente eu tenho por hábito preparar um local macio. Não pode ser num local duro, pessoal, porque no momento que isso aqui for expandir, se o local for um local duro, vai amassar.
e aí você não consegue a expansão gordinha do acripuff. Então eu coloco o trabalho no avesso e vou utilizar aqui um ferro quente sobre o trabalho. Vocês podem deixar lá por alguns minutos, um minutinho, e você vai olhando, se conforme quando ele ficar totalmente fosco, é que ele já expandiu por inteiro. Se houver ainda algum brilho, é sinal de que a tinta não expandiu totalmente. Você pode voltar no local novamente e repetir o processo de novo, tá? E a Marilza quem é? A minha irmã. A irmã, meu irmão tá arrasando, Dotan. Parabéns, Lu. E não é só ele, olha, não é só a sua irmã, viu? Minha avó. Dona Valdires, Josiane, todo mundo aqui dizendo que ele tá arrasando. A Maíra diz o seguinte, hein? Meu Deus, eu nunca vi um trabalho de pintura em tecido tão perfeito. Obrigado. Parabéns, Luciano. Ela que é de Itaquera, o pessoal aqui de Suzano. Traz ele aqui em Suzano, Dotan. Tem que falar com ele, viu? A Carla, a Tuti, a Kelly, Orzana, Adriana, Portal das Miçangas, que é de Guarulhos, Adriana, todo mundo aqui encantados com o trabalho aqui do Luciano, todo mundo apaixonado pelas peças que ele trouxe aqui. E eu aproveito para mais uma vez agradecer a Acrylex. Vou passar já já o telefone dele para vocês. Nós vamos mostrar mais peças aqui, até porque as peças deixaram vocês com mais vontade ainda de trabalhar com pintura em tecido. O site é acrylex.com.br. Muita gente aproveita aí e visita sempre o site da Acrylex, onde vocês encontram aí informações da Acripuff, que é muito legal. Agora, na época de Natal, então, é uma tinta muito gostosa de se trabalhar, não só com boneco de neve, como também com outras peças, né? Peças natalinas, tem a cor vermelha que fica linda, com verde, Natal tá chegando. Acrylex.com.br, já vou passar o telefone do Luciano dele. É o 0 Operadora 11, ele está em Arujá, tem os cursos também lá. Você de outra cidade, ligue, de repente ele vai na sua cidade, você junta as amigas aí. O menino é talentosíssimo. 0 Operadora 11 9 7382 4338. 0 Operadora 11 9 7382 4338. E o e-mail dele é Lucy, né? L-U-C Menezes @hotmail.com. Lucy Menezes com Z, né? @hotmail.com. Olha, e aqui no final você ainda fez um bordadinho, né? Colocou um tecidinho ainda para incrementar mais a peça, né, Luciano? Nós temos tecidos maravilhosos aí para incrementar o trabalho. E eu sempre digo para o pessoal que faz aula comigo, Dotan, que se você ter o cuidado com um bom acabamento, uma boa pintura, é venda garantida. É felicidade na certa. Porque as pessoas vão apreciar, vão gostar e vão querer comprar. Você está falando muito de venda, o que eu acho que é legal, viu, Luciano? As pessoas têm feito para vender. Quanto você venderia o pinguim, a sua peça? Então, eu sempre Tudo bem que a Baia Luciana é mais cara, né? Não, eu sempre explico isso pro pessoal, é muito interessante essa pergunta. Olha, perceba a sua localidade, o produto que você está utilizando, a região, e aí você vai achar um valor adequado, ideal para o seu produto, onde as pessoas vão ficar felizes e vão ter condições de poder comprar. E você vai ganhar o seu dinheiro e vai fazer muita gente feliz. Agora, o custo, aí sim podia falar que é um custo em conta. Você tem ideia de material? Isso, ó, acho que o custo aí, Dotan, deve estar em torno de uns 12, 15 reais. Entre pano, entre tecido, com acabamento, com tinta e tudo. Olha, o Feliz Natal, que é a placa que ele mostrou numa outra peça, que ele trouxe no pinguim. Olha, aí, parabéns pessoal, aqui o Luciano. Ó, a mensagem placa, estourou, viu? O pessoal pode utilizar aí o dimensional com glitter, que é o dourado, que deu esse detalhe aí também. Abusem bastante dos dourados, das cores aí, que o pessoal vai gostar bastante. Natal. Cecília, Karina, Iumi, Janaína. Depois ele vai entrar no Face, ele vai responder para vocês. Estou aprendendo pintura e estou realmente encantada com essa aula, diz a Fabiana. Luana, diz lindos. A Alessandra, show, show, show. A Rosana, aula maravilhosa. Adoro pintura, beijos, tal. Olha, todo mundo. A Sandra de Arujá falou que você está arrasando. Obrigado. A turma de Arujá, viu, gente? Então, parou a cidade lá para ver aqui. Parou a cidade. O nosso querido Luciano, viu? Parabéns, viu, Luciano? Obrigado, Tan. Um grande beijo pro pessoal do Face aí, das redes sociais, que sempre nos apoiam e prestigiam. Ele vai voltar, gente. Eu vou segurar ele aqui, ele vai voltar mais vezes. Agradecer a todos vocês pelo carinho, pela audiência. Um ótimo final de semana para vocês. E faça o seu artesanato, você vai se sentir muito melhor. Mande beijo, Luciano. Beijo, beijo. Valeu! Obrigado, pessoal!
Lançamento aqui, que é esse produto aqui, que é a cola ateliê, que a Acrylex traz para todos vocês. E o interessante, né, é que você poderá utilizar essa cola em diversas superfícies. Aqui nós temos diversas peças em MDF, então você poderá utilizar para colar, ó, preste atenção, papelão, tecido na madeira, apliques de madeira, apliques de papel também, fitas, peças de bijuteria, apliques de resina, gesso, enfim, tudo que as suas peças de madeira e MDF. Um produto super versátil para você utilizar também no seu artesanato. E agora com novidade, tá? Tem embalagem de 100 gramas também, que é essa menorzinha aqui, ó, com bico que facilita muito a sua aplicação. Esse aqui pequenininho, ó, e esse biquinho aqui facilita muito a aplicação. Cola Ateliê é mais um produto da Acrylex que vocês encontram nas lojas de todo o Brasil. E como no site da Acrylex tem muitas receitas e passo a passo, www.acrylex.com.br. Muito legal aqui, ó, este lançamento agora, ela pequenininha, a cola branca Ateliê da Acrylex. Muita gente sempre visita também o site da Acrylex. Vamos voltar para a nossa aula, né, Cris? Porque o pessoal quer saber. Clima de Natal, é isso? É isso aí. A gente já está entrando, já está aí, né? Já está em cima para quem trabalha com isso, já faz isso. E a gente vai trabalhar hoje com a Vito 150, que é a tinta para porcelana que você queima no forno caseiro da Acrylex, mesmo, né? É uma tinta maravilhosa, dá para brincar, dá para se divertir bem. Tudo que tem aqui foi feito com ela. Como fica bonito, Tá? né? Olha só que lindo que São fica. cores bem coloridas, né? Bem vibrante. E é uma tinta à base de água, por incrível que pareça. Então, até criança pode trabalhar com isso, com supervisão do adulto, claro. Eu ia comentar isso, né? As crianças, imagine que lindo, né? Os seus filhos, os seus netos, participando de uma pintura artesanal com motivo natalino com vocês. É um momento único com a família, momento esse que com certeza ficará registrado nas lembranças do seu filho, do seu netinho, do seu sobrinho. Então vamos trazer a criançada também para brincar com a gente, para fazer artesanato. Eu tenho comentado muito isso ao longo dos últimos programas, né? Chega de tablet, tem o horário do tablet também, que a criançada gosta de brincar. Tem o videogame também, mas fazer um artesanato é tão gostoso, né? Trazer a família, unir a família, os irmãos, pai e filhos, né? Os primos, por que não? E nesse momento tão lindo que é o Natal mesmo, né, Marcos? Então, Doutor, o interessante dessa tinta é que a gente vai trabalhar com ela para o Natal, mas você pode trabalhar em festa infantil também, para as crianças, né? Você imagina você fazer uma caneca dessa de presente para cada convidado do seu filho no seu aniversário aí, com o nome de cada criança, ou mesmo do aniversariante. A criança mesmo pode pintar para o amiguinho, para o colega, tudo. Super então, personalizado e exclusivo, né? ela é uma tinta bem versátil, bem fácil de trabalhar mesmo. A única ressalva que eu faço aí é se você for usar ela para o uso do dia a dia, você use ela para servir só coisa seca, tá? Um lanche, um bolo, alguma coisa assim, não coloca nada quente, não faz uso de garfo e faca, porque aí vai estragar o trabalho, né? Vai riscar tudo, aí a gente acaba tendo um problema, tá bom? Vamos lá? Vamos. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente faz sempre é limpar a peça com álcool. Primeiro a gente lava, né? Depois a gente limpa a peça com paninho, com álcool, tá? Vai retirar todas as impurezas, retira a gordura da própria mão, porque se a peça não estiver bem limpa, a tinta não vai fixar, tá? Ela vai sair mesmo você queimando depois, a tinta não vai fixar. Então a gente faz sempre essa limpeza aqui. E a gente vai criar aqui uma faixa aqui embaixo com fita crepe. Tá, uma fita crepe comum mesmo. Não precisa ser uma fita crepe especial. Então a gente faz uma faixa aqui, olha. Vem seguindo aqui a mesma medida, né? Vou fazer um pedacinho porque eu já tenho depois espaço pronto. E a gente vai aplicar a tinta. O segredinho de trabalhar com essa tinta aqui é esse. Sempre um pedacinho de madeira, tá? Um palitinho, eu uso palito de churrasco. E cada vez que a gente vai usá-la, a gente mistura muito bem, porque o cimento que ela possui, que faz a fixação, sempre assenta aqui no fundo. Então a gente precisa sempre misturar ela bem, soltar isso, tá? Deixar ela bem misturada e aí a gente vai trabalhar com um pouquinho de tinta de cada vez. Porque ela é uma tinta que seca bem rápido no pratinho.
Então a gente vai trabalhar com um pouquinho aqui de cada vez. São miscíveis também, Marco? São, totalmente. Dá para trabalhar aí. Pra você criar uma nova cor na peça. Tranquilo, misturar à vontade, tá? Eu trabalho sempre com um pincel chato, quando eu vou fazer faixa, alguma coisa assim. E de pelo, viu, gente? Olha, um pincel de pelo. Esse qual que é a referência? Chato. Esse daqui é o 486, número 6, tá? Umedeço ele. É importante sempre hidratar o pelo do pincel. A diferença é que essa tinta você não pode misturar água nela, nem trabalhar com pincel molhado. Não pode diluir. Tá? Se você diluir, você perde esse poder de fixação dela. Então, eu hidrato o pelo, enxugo bem. E aí eu venho trabalhando aqui, olha. Pode passar a tinta qualquer sentido. Vocês não se assustem não, a primeira demão ela fica falhada assim mesmo, tá? Venho passando tudo e passo na peça inteira. Vou fazer isso 3 vezes. Vou dar 3 demãos dessa tinta com secagens intercaladas aqui de meia hora entre uma demão e outra. Tá? Quem gosta de um efeito mais envelhecido, pode dar 2 demãos também. A peça vai ficar mais marcada. Tá? Fica bem bacana também. Tem quem goste, né? Então tá aqui. Esse é o passo que a gente vai fazer embaixo. Aqui eu já tenho 3 demãos aqui, olha. E eu não me preocupei nem em retirar a marca, tá? Se vocês repararem aqui, vocês vão ver que eu pintei toda nesse sentido, tá? Para que ficasse essa marca aqui mesmo. Eu acho isso bacana. E na alça, eu vim fazendo esse efeito aqui, ó. Ele foi aplicado dessa forma aqui, olha, com batidinha, tá? Sempre com pincel macio. Não esquecendo que ainda não foi ao forno, ele só esperou intercalar, ele na verdade intercalou a secagem, né? Esperou um pouquinho só para secar. Isso, é uma meia hora, né? Segunda, terceira demão. Que é para a tinta que você vai aplicar a segunda ou terceira demão que vai aplicar em cima da tinta que está embaixo, não dilua ela. Então a gente espera meia hora. Ainda. Não foi, o forno vai só no final do trabalho todo. Aí eu vou explicar direitinho, tá? Uma outra dica aqui é o seguinte, depois que você aplicou as 2 ou 3 demãos, vai do seu gosto aí, você vai retirar a fita, mas é preciso que você pegue um estilete bem afiado, tá? Encoste na fita aqui e venha passando com cuidado, tá? Antes de retirar essa fita. Por que isso? Porque essa tinta ela cria uma película e essa película ela vai ficar em cima da fita. Então, se você levantar sem fazer isso daqui, ó, você vai machucar toda a borda da sua pintura, tá? Então, a gente passa o estilete aqui, bem com cuidado, aqui é calma, né? Pintura sempre é calma. Passa o estilete para poder retirar a fita sem machucar a pintura. Com esse acabamento. Tá? Isso daqui é uma dica e é uma dica importante, porque todo mundo reclama quando vai usar stencil, quando vai usar a fita, principalmente a fita que pode dar esse problema aqui. Então, a dica aqui é essa. Bom, a gente já tem a nossa faixa pronta aqui. Em televisão tudo é mais rápido, né? Como num passe de mágica, né? Televisão tudo é mais rápido. Agora a gente vai trabalhar com o verde, tá? Vou misturar rapidinho aqui também para soltar lá o cimento do fundo. Uma gotinha aqui. E a gente vai fazer uma linha sinuosa toda na parte de cima, tá? Na parte de cima da peça, que é onde a gente vai ter esse ramo de pinheiro aí. Então, já fiz uma parte, eu vou seguir aí. Ó, o segredinho para esse tipo de trabalho é sempre apoiar o dedo, tá? Vocês vão apoiar o dedo, vocês vão fazer esse movimento aqui à vontade. Quando vocês apoiam a mão, o movimento é limitado, tá? Então, procure treinar isso. Pega um pincel, um pouquinho de tinta, vai no sulfite, vai brincando, tá? Todo mundo que pinta e que vocês dizem por aí, nossa, pinta bem, olha os traços, o segredo é esse. Vocês podem ver que o dedinho tá lá. O apoio ajuda, né? Sempre, né? Precisa de um apoio, senão não tem firmeza, né? Então daqui a gente vem fazendo uma linha sinuosa com o verde, ó. Que vai ser a minha base pro pinheiro. Feito isso, eu vou começar a sair aqui. Eu encho a ponta do pincel de tinta, encosto nessa linha
e venho puxando uma linha por cima de outra, viu? Tá dando para vocês verem direitinho aí. Muito bem, não esquecendo que depois vai no forno caseiro essa peça. Isso. Então todos vocês que estão assistindo ao nosso programa poderão fazer para dar de presente, agora para o final do ano. Linda peça para o Natal, que o Marco está trazendo para vocês. Muita gente já visitando e conhecendo também o site da Acrylex, que é o acrylex.com.br, para conhecer também esta linha de produto, que é a Vitro 150. É uma tinta base de água que fixa muito bem porcelana, tá? A recomendação são duas sempre. Evitar forno de micro-ondas, né? E evitar a máquina de lavar louça, porque o sabão da máquina de lavar louça é forte e é lavado em água quente. Então aí, né, é um problema até para as peças de porcelana de alta queima que possui ouro. Aí tem um problema aí. Tá vendo? Aqui a gente faz o raminho todo. Não tem muito segredo isso. Eu sei que vocês vão estar vendo em casa, vão estar falando assim, é a mãozinha dele. Não é a mãozinha dele. A minha mãozinha só é um pouco mais rápida. Vocês fazem isso tranquilamente, olha. Principalmente porque não tem um sentido certinho. Você vai puxar, pode puxar um por cima do outro, tá? O que vai deixar natural é isso mesmo. Não precisa ficar uniforme perfeitinho. Não precisa, tá? Vai aparecer um matinho mesmo. Vocês vão ver que vocês vão fazer, vocês vão falar, meu Deus, eu sei pintar mato. Bom, agora aqui, enquanto isso seca um pouquinho, a gente vai voltar no nosso pedacinho de fita. A gente vai colocar aqui de novo na nossa faixa, ela já vai estar bem sequinha. Né? A gente volta aqui a fita de novo, a faixa já vai estar bem sequinha. E agora a gente vai brincar de fazer um listradinho aqui. Vou pegar um pouquinho do magenta também. Essa cor é o magenta, vocês não se assustem que ele parece o vinho. São várias cores aí do Vitro 150 para vocês. 150. Isso mesmo. E depois eu vou perguntar todos os detalhes da queima para o Marco, é claro. Isso, a gente não pode deixar de falar, né? Agora, de volta com o pincel chato fino, eu vou fazer umas faixas aqui. Eu estou ensinando um listradinho aqui. Primeiro, gente, porque listra é o que está vindo na moda agora. Tá? Xadrezinho, né? É uma outra, não é nem um xadrez, é o listrado mesmo. Listrado mesmo? O poá ele vem caindo um pouco, ele vai cair um pouco agora de moda e vai vir o listrado, tá? Ele vem uma moda retrô diferente, já são os anos 70 aí, então o listrado tá vindo com tudo, tá? Vocês se preparem para deixar as bolinhas de lado aí e começar a atacar as listrinhas. Eu estou fazendo um simples aqui, vocês podem incrementar, vocês podem fazer um listrado diferente, aí fica do gosto de vocês também, tá? Eu fiz faixinhas aqui, no meio eu estou riscando com o magenta entre uma listra larga e a outra, tá? Vou trabalhar com verde aqui agora. Isso é uma brincadeira, né? As pessoas vão brincar, vão desenhar. Se quiser fazer a bolinha, também pode fazer a bolinha, pode fazer estrelinha, pode usar um stencil aqui. O stencil facilita um pouco, né? E acaba dando... Facilita. E a Acrylex tem um stencil que eles lançaram agora há pouco tempo, muito bacana, tá? Que é um stencil todos de elementos de Natal e são elementos delicados, pequenos. Tá bom? Nesse prato mesmo eu tenho umas palavras, eu tenho umas estrelas aí, então... Não tem mais desculpa, né? Dá para todo mundo fazer arte aí. Então, hoje em dia a gente tem tudo facilitado, né? Tá bom? Então aqui a gente tem um listradinho. Você pode mudar o seu listrado, você pode trabalhar à vontade, tá? Criar à vontade aí. Depois disso feito, enquanto fica secando, a gente vem no vermelhinho aqui e a gente vai colocar as sementes do azevinho, ó. Sempre 3. Estou usando o cabinho do pincel. Vocês podem usar pinta-bolinha, tá? Vocês podem fazer com pincel mais gordinho. Aí vocês fiquem à vontade. Palito de dente. Tem gente que trabalha com palito de dente, né? Eu uso o cabo do pincel, que aqui... Olha que interessante. Ideal. Pintura em porcelana para fazer em casa com a criançada aí, para dar de presente agora no final do ano. Vamos preparar belíssimas peças com o Vitro 150
da Acrylex, um produto aí sucesso nas lojas de todo o Brasil. Já já o Marco vai explicar como é que ele vai na queima do forno caseiro. A gente faz a queima disso. Vou pegar um pouquinho do preto aqui agora. Vocês podem escrever aqui o nome da pessoa que vai ganhar isso de presente. Você pode escrever o seu nome, se for para você. Tá? Você pode escrever Feliz Natal. Enfim, você pode escrever o que você quiser, porque é você quem vai escrever isso. Muito bacana isso, né? A pessoa mesmo poder personalizar, criar, brincar à vontade. Tá? Então eu vou escrever o Noel aqui. Não tem o risco, escreva com a sua letra mesmo, tá? Mais personalizado que isso, impossível, né? Então, olha, eu eixo a ponta do pincel, coloco, dou uma apertadinha e puxo, ó. Fica uma letra gordinha. É claro que o Marco tem muita experiência na pintura. Eu acho que nessa hora, um molde, né? Você pode usar um risco aqui, você pode usar o extenso de letra também, tá? Mas eu sempre insisto com as pessoas, em aula mesmo, eu falo assim, experimente escrever com a sua letra, e é uma surpresa, sabe? Fica muito bacana. E a cada peça que você for fazendo, claro que vai aprimorando, não tenha dúvida. Olha aí. Você vê que só a escrita simples já ficou... Já dá uma nova cara. Super diferente, né? Ficou super bacana, né? Tá? Se quiser fazer uma brincadeira aqui, aproveita o verde. Vamos fazer um azevinho ali. Aqui em cima na letra. Tá? É uma folhinha. Mesmo que você faça uma folhinha simples, sem se preocupar muito se você sabe pintar ou não, sabe desenhar bem ou não. Tá? Arrisca um pouquinho aí a desenhar. Olha aí o telefone do Marco Venturelli também, o Facebook, né, Marco? Tem as apostilas, os cursos, como é que tá? Eu tenho a apostila de trabalhos em porcelana, dos pratos que fazem muito sucesso, né? Viram as apostilas de riscos agora também. Tá? Contato para aula, para workshop, tá tudo ali. Tá? É o contato mais fácil para mim e mais rápido também, é a rede social mesmo. Marco, como é que eu faço para levar ele no forno caseiro depois que eu já pintei toda a minha peça, seja ela uma caneca, uma xícara ou até mesmo um prato, que é uma outra ideia que você trouxe aqui? Isso. A peça de porcelana, seja qual for, deixa eu já explicar uma coisa para vocês. Existe a porcelana e existe a louça. As pessoas sempre perguntam e dizem assim, qual a diferença de um para outro? A porcelana, ela é branquinha desse jeito aqui, ó. O acabamento é mais lisinho. A louça, às vezes ela é mais cor de manteiga, ela é mais amareladinha, um pouquinho mais grosseira. As duas são pintadas e queimadas da mesma forma. O segredo dessa tinta é esse. Vocês vão deixar a peça, ela está pronta, vocês vão deixar ela secando 24 horas. Após essas 24 horas de secagem, você vai fazer o quê? Você vai levar para o seu forno caseiro. Não importa quantas peças forem, o que couber, você taca lá. Né? Você coloca sempre no forno frio a peça lá dentro. Aí você liga no mínimo do seu forno. Tá? Tem forno que é 150 graus, tem forno que é 180 e tem alguns que começam em 200. Não tem problema nenhum. Acima disso você queima na vizinha. Tá? Até 200 você pode queimar tranquilamente. Deixa 30 minutos dentro do forno, desliga e só retira de lá a peça fria. Vai demorar umas 2, 3 horas para o forno esfriar. Do fogão, o forno normal. É sempre o forno do fogão, gente. Cuidado com o forno elétrico, hein? O forno elétrico, ele atinge essa temperatura que a gente pede, de 150, no máximo 180, 200 graus, em questão, assim, menos de 1 minuto. E a tinta precisa dele ligado, o forno normal que vai esquentando devagarzinho até chegar lá. Precisa disso para dar cura da tinta. Meia hora. Meia hora. Desligou, deixa esfriar, pode usar. Olha só que interessante aí, este lançamento aí, as peças, na verdade... Novidade, o produto já não é lançamento, né? A gente já falou algumas vezes, mas é como se fosse, porque toda vez que a gente mostra aqui, o pessoal fica encantado com a quantidade de peças e de técnicas que você conseguirá fazer com o Vitro 150, repetindo que você vai fazer a pintura, né? Numa caneca, pode ser num prato, vai esperar 24 horas de um dia para o outro, depois você vai colocar no forno desligado a quantidade de peças necessárias. Isso. Vai lá na temperatura mínima que o forno tiver,
Pode ser de 150, 170, 180. Deixa meia hora lá, depois desliga. Vai esperar naturalmente terminar. Deixa ele bem frio, normal, e depois você tira a peça. E já peça pode usar. Está com a fixação, já pode usar, né? É isso aí. O site é acrylex.com.br. Queria parabenizar mais uma vez aqui o Marco, né? Obrigado. Colocar o telefone dele, Marco Venturelli. Ele que será também um dos nossos professores. Bom, eu comecei, eu trouxe em plaquinhas para facilitar, porque eu quero mostrar. Eu trouxe a plaquinha, porque assim, eu quero facilitar o passo a passo, tá? E quero mostrar mais as dicas de como eu trabalho com a máscara, tá? Então, primeiro eu passei duas demãos de... Primeiro eu passei a goma laca indiana na peça, que ela estava desta forma, tá? Assim que eu passei a goma laca indiana, eu passei duas demãos da tinta Nature cor pérola, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Essa aqui é a goma laca indiana. Sim. Perfeito. Ela impermeabiliza a madeira, facilitando a pintura, tá bem? E essa é Nature Color. Isso. Aí eu apliquei duas demãos da tinta cor pérola e assim que eu terminei de pintar, eu gosto sempre de molhar a minha lixa número 400. Eu venho com um pouquinho de água na lixa e eu gosto de fazer, fazer assim como se fossem movimentos redondos. Por quê? Circulares, né? Circulares. Porque a minha peça, ela fica assim totalmente lisinha, tá? Posso agilizar depois a secagem com secador de cabelo ou posso deixar secar naturalmente uns 20 minutos, tá? Aqui ela tá simulando na plaquinha, podia ser nas caixas grandes. Sim, já pode ir direto nas caixas, tá Perfeito. bom? Terminando isso, eu vou transferir o desenho que eu escolhi com auxílio de um papel carbono, tá certo? Ah, depois deixaremos esse desenho lá no nosso site para o pessoal poder aproveitar e fazer uma peça igualzinha a essa lá no atelieratv.com.br. Sim. Aí eu venho com uma lapiseira 05 ou 07. Eu gosto de trabalhar com lapiseira ao invés de caneta ou um lápis comum, porque meu traço, ele fica sempre bem fininho. Então, tudo que eu vou pintar, na hora que eu trabalho com a lapiseira, fica mais delicadinho, não fica muito grosseirão. Mas isso é preferência. Eu prefiro que faça desta forma, tá? E vou transferir todo o meu desenho. Ou 05 ou 07. Eu sempre trabalho com carbono pequeno para não sujar a minha peça. Então, eu vou movimentando o meu carbono. Se fosse um carbono muito grande, eu vou colocando a mão e eu vou sujando a minha peça. E dessa forma, eu sempre tenho um trabalho bem limpo assim que eu terminar de fazer todo o meu desenho, tá certo? E vou transferindo, ó. A mesma coisa seria se fosse na outra superfície? Você falou de isopor, Sim. de outros tipos de trabalho? Sim. Cada trabalho exige uma maneira, assim, um lápis, uma caneta, né? Eu aqui, como eu estou trabalhando no MDF, eu estou trabalhando desta forma. Esta máscara que eu vou ensinar a trabalhar hoje, ela é trabalhada também para a linha escolar. Então, por isso que muitos professores de escola preferem a máscara. Tá certo? Olha, fica um traço bem fininho, bem delicadinho, tá? Quando ele tá prontinho aqui, eu vou sempre hidratar o meu pincel para começar a trabalhar. É agora que eu vou entrar com a minha máscara. A máscara líquida, ela é uma base de látex natural e ela serve justamente para delimitar a minha área a ser pintada, onde eu não quero que pinte. Eu posso trabalhar com a minha máscara de várias formas, tá? Eu posso entrar direto ao redor do meu desenho, vedando toda a área, ela vai isolar. Eu também posso colocar num pratinho, olha, de isopor, um pratinho de plástico, e posso trabalhar com o pincel. Eu gosto de fazer isto quando trabalho com pincel. Isto é detergente caseiro, tá? Pode ser qualquer um. Eu gosto de envolver o meu pincel no detergente, retiro o excesso num paninho ou num papel, tá certo? E vou com a máscara líquida. Por que eu faço isso? Porque a limpeza do meu pincel fica mais fácil. Como ela é uma base de látex, se eu demoro muito para retirar, ela pode estragar as fibras do meu pincel. Então, desta forma, eu também posso trabalhar, tá certo? E posso aplicar também com pena.
tá? Tipo aquelas penas de nanquim. Eu coloco na água, ela sai imediatamente. Um outro cuidado que eu tenho que tomar com a máscara líquida é que quando eu estou trabalhando, eu não posso deixá-la muito tempo na minha peça. Então, eu já trouxe aqui um pouquinho porque eu tinha que demonstrar. Mas eu trabalho com a máscara, pinto, faço o que eu tenho que fazer e já retiro a minha máscara líquida, está bem? Ela demora um pouquinho para secar, pode ver que ela está totalmente branca. Após a secagem, que nem aqui, ó, ela já está transparente. Tá certo? Ó, aqui ela já tá bem transparente, onde já tá seca. Posso também agilizar a secagem com secador de cabelo, tá? Eu trouxe uma outra plaquinha que eu já transferi o desenho, porque aqui se eu colocar a mão vai sujar, tá bom? E vou passar para uma outra área onde já está com a máscara e já está com o meu desenho vedadinho, tá bom? Perfeito. Olha, a máscara já está transparente aqui ao redor. Não sei se dá para localizar, para verificar aqui com a televisão. Ó, ela está todinha transparente, tá? Aí eu vou começar a minha pintura, tá? Com a Nature Colors, eu vou envolvendo. O mesmo pincel que eu usei para a máscara, eu vou utilizar agora. Por quê? Porque como eu lavei, saiu todinha, a máscara saiu todinha do meu pincel, tá? Observem que eu tô com a máscara líquida aqui, ó, e não estou me importando em passar para fora do desenho. Por quê? Porque essa máscara, ela vai me fazer uma vedação nesse desenho. Olha, eu tô vedando todinho, ó, tô passando para fora. E aí, desde que ela esteja totalmente seca, porque a máscara líquida, após a secagem, ela vira uma película elástica, então ela vai sair com muita facilidade, ela é resistente à água, tá bem? Olha, eu passei totalmente para fora do meu desenho. Lavo meu pincel, aguardo a secagem e agora eu vou só trabalhando mesmo na pintura, tá bem? Venho com um vermelho, esse aqui é a cor romã, tá bem, gente? Também poderia ser vermelho, não tem problema nenhum. Venho com verde e já vou preenchendo toda a minha área da minha folhinha, tá certo? Assim que eu terminar aqui, ó, eu já vou retirar um pouquinho dessa máscara, depois eu já vou na outra peça que ela tá prontinha, tá? Lembra que, olha, aqui seca muito rápido, né? Nem passei o secador. Lembra que eu falei que eu passei aqui, olha, fora do desenho? Como eu retiro a máscara? Eu só passo o dedo, olha, ela sai como se fosse um durex. Ó, muito fácil trabalhar. Então, mesmo quem não tem facilidade na pintura e fala assim, eu sempre passo para fora, olha a diferença. Parece que ela ficou uma cola, né? Ela fica um latex elástico, olha, como se fosse um durex. Você vai puxando e você vai retirando. É gostoso até fazer isso, tá certo? Também posso retirar com uma borracha escolar, não tem problema nenhum. Mas olha, só passando o dedo ela sai. Muito fácil. E observa que a área, olha aqui, ó, ela fica certinho, ó, ela não passa para fora do desenho quando eu passei a máscara. Então, é muito importante isso. Como é que é, meninos? Oh, parece mágica. Agora eu vou pegar uma outra para terminar esta peça. Aí eu vou retirar bem gostosinho para vocês verem como é gostoso trabalhar com esse produto. Tirar essa aqui. Tá. Aí eu já fui preenchendo de rosa toda a minha área. Sempre lavo o pincel direitinho, a cada troca de tinta, tá bem? Vou preenchendo toda de rosa. Quando eu terminei de pintar a parte de cima de rosa, eu venho com um pouquinho só do vermelho, tiro o excesso e já vou fazendo todo esse sombreadinho ao redor. Pode ser tanto um pincel redondo como um pincel chato, tá bem? E vou fazendo somente esse sombreado aqui gostoso da peça. Eu posso vedar também entre uma e outra, tá certo? Porque quem não tem facilidade aqui, poderia me perguntar aqui. E aqui, ó, se eu vou pintar aqui, ó, eu poderia vedar aqui também? Poderia, ó. Eu vedo, assim que ela estiver sequinha, ela vai secar muito rápido aqui. Eu venho, passo o dedo, com isso eu posso fazer a minha sombrinha aqui, olha, sem problema nenhum, ó. Tá certo? Agora eu já vou para esta parte aqui da cerejinha de novo, tá? Aqui ao redor dessa cerejinha, eu apliquei já a máscara, mas eu apliquei com um pincel. Por quê? Porque eu queria que ficasse uma camada mais fininha ao redor. Esse foi com carimbo? Foi todo com carimbo. Eu posso legal, aplicar carimbos na minha peça, tá certo? É muito fácil aplicar o carimbo. Ou com uma esponjinha, eu bato
ou com o próprio rolinho, quem não tem. E quem não tem carimbo, no site eu coloquei o desenho completo com os desenhinhos, tá certo? E aplico. Tá bem? Aplico o meu desenhinho, só isso. Lavo sempre direitinho meus pincéis. Terminando esta parte, eu vou começar a pintar as minhas cerejinhas. Todinha. Meu cupcake. Sempre fazendo, assim, uma combinação de cores para que fique bonitinho. Olha que eu tô passando um pouco para fora do desenho. Eu não estou me preocupando, porque essa é a maior preocupação de quem não sabe pintar. Falar, eu não tenho muita habilidade, eu sempre passo para fora. Olha, não tem problema nenhum. Eu passei aqui, olha, para fora do meu desenho, borrou. Aí, se eu estou com a máscara e ela está sequinha, é só eu passar o dedo, olha, que ela sai perfeitamente, ó. Com isso, verifique que meu desenho não foi danificado de forma alguma. Perfeição dele, né? Perfeição. Esse aqui é o sorvetinho, a mesma coisa. Olha, eu passo o dedo e eu retiro todinha. Olha a perfeição. É só passar o dedo aqui que ele tira todinha. Então, esse aqui também já está com a máscara. Passo o dedo... e ela retira. A única preocupação é que eu não posso deixar esta base de látex muito tempo na peça. Eu tenho sempre que eu passo no dia e procuro retirar no próprio dia, tá? Rapidinho. Às vezes, quando nós vamos pintar essas caixas que tem esses metais na frente, tá? Esses fechos de metais, é muito chato, porque às vezes nós não temos chave de fenda para retirar. Então, é importante também passar a máscara, porque ele não suja o metal da peça. Mas lembrando, acabei de pintar, retira, porque senão ele enferruja, tá bem? Perfeito. E é só ir retirando mesmo, tá bom, gente? Vou pintar o outro sorvetinho aqui para vocês verem. Que não tem nenhuma dificuldade. Olha, mesmo passando para de fora do desenho, ó, a peça continua perfeitinha, perfeitinha. Você dilui um pouco a tinta. Eu sempre diluo porque quando eu trabalho com carimbo, Dotan, eu tô trabalhando com a pintura aquarelada. Então, eu não gosto de deixar muito chapado. Eu quero que ele fique assim, ó, bem clarinho, para me dar um tom bem delicadinho na peça. Senão, ele perde a beleza. E a Nature Colors, né? A Nature Colors, diluindo. sim. E ela já é uma tinta, assim, de excelente qualidade. Então, ela me dá um acabamento bem perfeitinho. Tanto para trabalhar no Caltrin, como no Still Life. No Caltrin, no Still Life, como outro tipo de pintura, que nem essa daqui, não é pintura Caltrin. Ela já entra na parte do Still Life. Esta também entrou na parte do Still Life. E ao redor desse jarra, que dá toda a transparência. Né? Isso. E ao redor desta jarra, que está passando agora, eu passei a máscara ao redor dos livros. Então, eu fui pintando em etapas, sem me preocupar que a tinta saía para fora do meu desenho. E eu quase que vim pôr o dedo para ver se não é relevo, não é relevo, não. Não, é pintura placa, mesmo. Né? É uma placa de pintura. Então, assim, como eu fui delimitando toda a área ao redor da vela, do passarinho, a pintura não sai para fora. Então, fica muito mais fácil de trabalhar. E assim, até quem acha que tem dificuldade na pintura, não vai ter mais. Olha os detalhes das peças. Tá certo? Que capricho aqui. Nós passamos o telefone, o site da Acrylex. Passar o telefone também, né, da Roseli, né? Eu pergunto para ela, tem cursos também das suas peças, apostilas, hein, Então, Roseli? eu sou professora da Acrylex, né? Então, eu trabalho em várias lojas, mas eu sou funcionária. Então, assim, eu não tenho um ateliê. Não, eu dou aula mesmo. Então, eu tenho várias lojas onde eu dou aula pela Acrylex. Eu viajando pelo Brasil. E viajando pelo Brasil, isso mesmo. E a agenda da Roseli, o pessoal pode encontrar no próprio site da Acrylex. Sim, da Acrylex. Ou qualquer dúvida sobre qualquer produto que eu falei aqui, a Acrylex pode informar também. De perto de novo, por favor, meus câmeras, porque estão tão bonitas as peças que a gente fica assim olhando de casa, né? E realmente apaixonado pelas essas pinturas essas que a Roseli fez questão de trazer aqui para o nosso programa. E eu queria mostrar também. Rapidinho para vocês, que é a cola ateliê, né, da nossa querida Acrylex, que traz para vocês mais um produto diferenciado que você poderá trabalhar em diversas superfícies.
é mais um sucesso da Acrylex. Muita gente que acompanha o nosso programa visita sempre o site acrylex.com.br. Não esquecendo, ó, altíssimo poder de adesão. Com ela você pode colar papelão, tecido na madeira, apliques de madeira, apliques de papel, fitas, peças de bijuteria, apliques de resina, gesso, quase tudo que as suas peças em madeira e MDF. Um produto super versátil para você utilizar no seu artesanato. E agora com uma novidade, hein? Embalagem de 100 ml, 100 gramas, né? Com um bico que facilita ainda mais a sua aplicação. Olha que espetáculo, hein? Cola Atelier é mais um produto Acrylex, está aqui, ó, com esse bico aplicador muito legal, em nova embalagem de 100 gramas. A Acrylex sempre dando um show. Todas as peças, os recortes, tudo que vocês estão vendo aqui na nossa bancada, olha que linda essa peça aqui, ó. Foram coladas com a cola Atelier, que é a cola da Acrylex aí, muito legal.